Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Ramsés, a Dama de Abu Simbel. Estamos no livro 4. Muito bem. Amigos, semana passada a gente teve alguns momentos de amor, né? Romance. Também tivemos algumas revelações. Shenar atacando Ramsés. É engraçado como ele acredita que tudo que Ramsés faz é tirânico. Será que Ramsés foi mesmo um tirano? Me contem aí. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês, pela presença de vocês em mais uma semana de leitura. Muito obrigada a quem está chegando hoje ao canal, ou a essa semana, ou a essa leitura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Eu comecei a fazer essas leituras no ano passado, como uma forma de dividir o meu amor pelos livros e pela leitura. E eu espero que seja tão prazeroso para vocês quanto é para mim. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelos likes, pelos comentários e pelos compartilhamentos. Muito obrigada de coração. E a gente vai começar já. Capítulo 37. Umas vezes saltava reto, altivo e impetuoso. Outras enlasguecia em curvas sedutoras, não hesitando em acariciar a passagem uma aldeia animada por risos de crianças. Assim se desenrolava o Nilo no Grande Sul, sem nunca perder a majestade do rio celeste do qual era o prolongamento terrestre. Passando entre as colinas desérticas e as ilhotas de granito, alimentava uma estreita faixa de vegetação, salpicada de palmeiras mediterrânicas. Grous coroados, ibis, flamingos rosa e pelicanos sobrevoavam a flotilha real, fascinada pelo absoluto do azul e do deserto. Durante as escalas, as tribos locais vinham dançar em redor da tenda real. Ramsés conversava com os chefes. Setaol e Lotus tomavam notas das suas queixas e desejos. À noite, em torno de uma fogueira, evocava-se o mistério do rio Criador e a subida da cheia benéfica e celebrava-se o nome de Ramsés o Grande, o esposo do Egito e da Núbia. Nefertari deu-se conta de que a fama do faraó ia crescendo e que alguns o consideravam um deus. Desde a vitória de Kadesh, o relato da batalha andava de boca em boca, mesmo nas aldeias mais afastadas. Ver Ramsés e Nefertari era considerado um favor divino. Não tinha Amon penetrando no espírito do rei para animar o seu braço e Hathor no da rainha para espalhar o amor com um cintilar de pedras preciosas. Como o vento norte soprava mansamente, o avanço era lento. Ramsés e Nefertari saboreavam aquelas horas imóveis e passavam a maior parte do tempo na ponte, protegidos por um guarda-sol. Matador reencontrara a serenidade e dormia também na ponte. Não seriam a areia de ouro e a pureza do deserto ecos de um outro mundo? Quanto mais o barco navegava para o domínio de Hathor, região esquecida onde a deusa dava forma a uma pedra miraculosa, mais Nefertari tinha a sensação de estar realizando um ato fundamental que a ligava à origem de todas as coisas. As noites eram deliciosas. Na cabine do casal real encontrava-se a cama preferida de Ramsés, cujo colchão era feito de meadas de cânhamo entrecruzadas de forma perfeita e presas à armação. 2 tiras de lona conferiam-lhe grande flexibilidade. Montada com cavilhas e encaixes, a armação era reforçada embaixo por uma questão de solidez. Na base, representações de papiros, acianos e mandrágoras rodeavam a representação do papirus e do lótus, simbolizando o norte e o sul. Mesmo durante o sono, o faraó continuava sendo o mediador. As noites eram deliciosas porque, ao calor do verão núbio, o amor de Ramsés era tão vasto como o céu estrelado.
Graças às placas de prata que Ofir lhe dera e que representavam uma verdadeira fortuna, Shenar comprava os serviços de aproximadamente 50 pescadores núbios, felizes por poderem melhorar o seu dia a dia. Mesmo que aquilo que o egípcio exigia fosse extravagante e perigoso. A maior parte dos negros acreditara na loucura passageira de um homem rico e caprichoso que desejava assistir a um espetáculo inédito, mas que pagava bem e garantia o sustento de suas famílias durante vários anos. Shenar não gostava da Núbia. Por detestar o sol e o calor, transpirava durante todo o dia. Obrigado a beber muita água e a ingerir apenas uma alimentação medíocre, alegrava-se, no entanto, por ter estabelecido a estratégia que lhe permitiria eliminar Ramsés. A detestada Núbia proporcionava-lhe assim uma corja de assassinos implacáveis que os soldados de Ramsés não seriam capazes de repelir. Um grupo renitente à disciplina, mas cuja violência e aptidões para o combate eram inigualáveis. Bastava-lhe agora esperar pelo barco de Ramsés. O vice-rei da Núbia passava dias calmos no seu confortável palácio de Burhan, próximo da segunda catarata, vigiada por várias fortalezas que impediam qualquer tentativa de agressão núbia. No passado, alguns chefes de tribo tinham pensado em invadir o Egito, que decidira acabar com tal perigo construindo impressionantes praças fortes, cujas guarnições regularmente abastecidas recebiam salários generosos. O vice-rei da Núbia, que também detinha o título de filho real de Cush, uma das províncias núbias, alimentava apenas uma preocupação, da maior importância: garantir a extração do ouro e em seguida fazê-lo transportar para Tebas, Mênfis e Pi-Ramsés. Os ouvires utilizavam o metal precioso, a carne dos deuses, para adornar portas, paredes dos templos e estátuas. Já o faraó utilizava-o nas suas relações diplomáticas com vários países, cuja benevolente neutralidade conquistava dessa forma. O título de vice-rei da Núbia era uma posição bastante invejável, mesmo que o próprio vice-rei tivesse que morar longe do Egito durante longos meses. O alto funcionário administrava uma imensa região e apoiava-se numa casta militar experiente que contava nas suas fileiras numerosos autóctones. Como não receava qualquer revolta da parte das tribos em paz, o vice-rei entregava-se aos prazeres da boa mesa, da música e da poesia. A esposa, depois de lhe ter dado 4 filhos, mostrava-se de um ciúme feroz, que o impedia de apreciar as formas provocadoras das jovens núbias, tão peritas nos jogos do amor. Divorciar-se conduziria o vice-rei à ruína, porque a esposa obteria indenizações enormes e uma pensão alimentar que nunca mais permitiria ao notável viver uma vida despreocupada. O egípcio tinha horror aos incidentes que pudessem perturbar a sua tranquilidade. E eis que um despacho oficial anunciava a vinda do casal real. Mas o documento não detalhava nem a finalidade exata da viagem, nem a data da chegada a Burhan. Em um outro despacho ordenava a prisão de Shenar, o irmão mais velho de Ramsés, há muito tempo considerado morto, e cuja aparência devia ter mudado muito. O vice-rei hesitava em enviar um barco ao encontro do monarca. Já que o faraó não corria perigo, mais valia concentrar-se no esmero do acolhimento e na organização das recepções em honra ao casal real. O comandante da fortaleza de Burhan fez então o seu relatório cotidiano ao vice-rei. Não há quaisquer vestígios do suspeito na região, mas verificou-se um fato estranho. Detesto os incidentes, comandante. Mesmo assim, posso falar a respeito dele? Se quiser. Diversos pescadores deixaram a sua aldeia durante 2 dias. Ao voltarem, embebedaram-se e envolveram-se em lutas. Um deles morreu durante uma dessas lutas, e encontrei na sua choupana uma pequena barra de prata. Uma verdadeira fortuna? É verdade, mas os nossos interrogatórios foram infrutíferos.
Ninguém revelou a origem daquela barra. Estou convencido de que alguém pagou aos pescadores para roubar peixe destinado ao exército. Se o vice-rei se lançasse em investigações inúteis, o faraó o acusaria de ineficácia. A melhor solução consistia em não fazer nada e esperar que o monarca não viesse a saber do caso. O vento era tão fraco que os marinheiros, sem ter nada que fazer, dormiam ou jogavam dados. Aproveitavam a viagem calma e as escalas festivas, ocasião para agradáveis encontros com acolhedoras núbias. O capitão do último barco da flotilha não gostava de ver sua tripulação desocupada, de forma que se preparava para ordenar uma faxina geral, quando um choque violento abalou a embarcação, levando vários marinheiros a caírem pesadamente no convés. Um rochedo! Batemos em um rochedo! À proa do barco real, Ramsés ouvira o estalar do casco. Todos os barcos baixaram imediatamente suas velas e imobilizaram-se no meio do rio, que naquele lugar era bastante estreito. Lotus foi a primeira a compreender. Várias dezenas de rochedos cinzentos mal emergiam da água lodosa. Porém, um olhar mais atento distinguiria à superfície minúsculos olhos e orelhas. Manadas de hipopótamos, disse Lotus a Ramsés. A bela núbia subiu ao topo do mastro e constatou que a flotilha estava presa numa ratoeira. Desceu agilmente e não escondeu a verdade. Nunca vi tantos, majestade. Não podemos recuar nem avançar. É estranho. Parece que alguém os obrigou a se reunirem aqui. O faraó conhecia o perigo. Os hipopótamos adultos pesavam mais de 3 toneladas e estavam armados de armas temíveis. Caninos amarelados e enormes, capazes de perfurar o casco de um barco. Particularmente irascíveis, os senhores do rio estavam muito à vontade na água e nadavam com uma surpreendente agilidade. Quando provocados, a raiva os fazia abrir os enormes maxilares num bocejo ameaçador. Se os machos dominantes decidirem bater-se para conquistar as fêmeas, devastarão tudo à sua passagem e levarão os nossos barcos para o fundo. Muitos de nós morreremos despedaçados ou afogados, informou Lotus. Dezenas de orelhas fremiram. Olhos semicerrados abriram-se, narinas emergiram à superfície d'água. Goelas entreabriram-se e sinistros sons fizeram esvoaçar as flores pendentes das acácias. O corpo dos machos era sulcado por cicatrizes, vestígios de combates violentos, os quais sempre terminavam com a morte de um dos adversários. A visão dos horríveis caninos amarelos petrificou os marinheiros. Não tardaram a descobrir alguns enormes machos à frente de grupos de às vezes 20 animais, cada vez mais nervosos. Se passassem ao ataque, começariam a esmagar com uma dentada os lemes dos barcos, tornando impossível manobrá-los, jogando-se depois contra eles com toda a sua massa até fazê-los naufragar. Lançar-se à água e tentar nadar era inútil, pois como poderiam abrir caminho até a margem passando pelo meio daqueles monstros enfurecidos? Vamos ter que usar os arpões, afirmou Setaol. São muito numerosos, considerou Ramsés. Conseguiremos apenas matar alguns e provocar a fúria dos restantes. Não vamos nos deixar massacrar sem reagir. Foi assim que me comportei em Kadesh. O meu pai Amon é o senhor do vento. Façamos silêncio para que sua voz se apresente. Ramsés e Nefertari ergueram as mãos em gesto de oferenda, com as palmas voltadas para o céu. Apoiado nas patas, olhando ao longe, o enorme leão mantinha-se ereto à direita do dono. A ordem foi passada de barco em barco. O silêncio passou a reinar sobre a flotilha. Inúmeras bocarras de hipopótamos se fecharam lentamente. Os senhores do Nilo, de pele frágil, emergiram, não deixando ver-lhes senão
a ponta das narinas e das orelhas. Os olhos semicerrados pareceram adormecer. Nada se mexeu durante intermináveis minutos. A brisa do norte refrescou a face de Lotus, a mesma brisa que encarnava o sopro da vida. O barco real avançou lentamente, logo seguido pelos outros barcos, que passaram um a um entre os hipopótamos subitamente calmos. Do topo da palmeira mediterrânica, onde se acomodara para assistir ao naufrágio, Shenar foi testemunha do novo milagre que Ramsés acabava de realizar. Um milagre? Não. Uma sorte louca. Um vento inesperado que surgira no meio do dia, em plena canícula. Enraivecido, Shenar esmagou entre os dedos tâmaras túrgidas de sol. Fim do capítulo 37. Capítulo 38. Durante a estação quente, os oleiros hebreus entravam de férias. Uns aproveitavam para repousar em família. Outros complementavam o salário trabalhando como jardineiros nas grandes propriedades. A colheita de frutos anunciava-se abundante. As famosas maçãs de Pi-Ramsés ocupariam um lugar de destaque na mesa dos banquetes. As beldades cochilavam nos quiosques de madeira, cobertos de trepadeiras, ou tomavam banho nos lagos. Os rapazes nadavam à frente delas, diversificando as proezas para impressioná-las. Os mais velhos gozavam a frescura à sombra de vinhas e contavam a última façanha de Ramsés que, por meio de sua magia, dominara uma imensa manada de hipopótamos em fúria. E repetia-se o refrão da canção. Que alegria viver em Pi-Ramsés! Os palácios resplandecem de ouro e turquesa. O vento é suave e as aves brincam junto aos lagos. Refrão que até os oleiros hebreus cantarolavam. O plano de êxodo parecia esquecido. No entanto, quando Amene viu Moisés entrar em seu gabinete, receou que aquela perfeita calma fosse alterada. Nunca descansa, Amene. Uma pasta ocupa o lugar da outra. Na ausência de Ramsés ainda é pior. O rei é capaz de tomar uma decisão em alguns momentos, mas a preocupação com o pormenor é comigo. Não pensa em casar-se? Não me fale em desgraças. A mulher não pararia de me censurar por trabalhar demais. Poria as minhas coisas em desordem e não me deixaria servir corretamente ao faraó. O faraó, o nosso amigo, continua a ser seu amigo, Moisés? Duvida, Mene. Diante da sua atitude, há motivo para se pensar que sim. A causa dos hebreus é justa. O êxodo é uma loucura. Se o seu povo estivesse em cativeiro, não sentiria desejo de libertá-lo? Que cativeiro, Moisés? Todos são livres no Egito, tanto você quanto os outros. A nossa verdadeira liberdade é afirmarmos a nossa fé em Jeová, o verdadeiro Deus, o Deus único. Ocupo-me de administração, não de teologia. Pode me dizer quando Ramsés voltará? Não sei. Se soubesse, você me diria? Amene tamborilou os dedos numa tabuleta de escrita. Não aprovo seus projetos, Moisés. Como sou seu amigo, devo informá-lo de que Serramano considera um homem perigoso. Não se transforme num fator de perturbação, senão ele restabelecerá a ordem com firmeza, e você poderá sofrer com isso. Graças a Jeová não temo ninguém. Mesmo assim, acho que deve ter cuidado com Serramana. Se você perturbar a ordem pública, ele atacará. Não veria em meu auxílio, Amene? A minha religião é o Egito. Se trair o seu país, passará para o lado das trevas. Receio que não tenhamos mais nada em comum. De quem é a culpa, Moisés? O hebreu estava mergulhado em sombrios pensamentos quando saiu do gabinete de Amene. Ofir tinha razão. Devia aguardar a volta de Ramsés e tentar convencê-lo, esperando que a palavra fosse a arma adequada. Alojado numa residência do bairro hebreu,
o mago Ofir terminava a instalação do seu laboratório. Começara já as experiências de encantamento servindo-se do pincel de Ka, o filho mais velho de Ramsés, mas sem qualquer êxito. O objeto permanecia inerte, desprovido de vibrações, como se nenhuma mão humana o tivesse manejado algum dia. A proteção mágica de que Ka gozava era de uma eficácia perfeita, a ponto de perturbar o mago líbio. Disporia de meios suficientes para ultrapassar tal barreira? Lembrou-se de um homem que podia ajudá-lo, o diplomata Meba. Contudo, o dignitário, ao surgir em sua frente, nada tinha do personagem florescente e seguro de si. Trêmulo, enfiado num manto com capuz que lhe escondia o rosto, Meba assemelhava-se a um fugitivo. Já caiu a noite, observou Ofir. Mesmo assim podiam reconhecer-me. Vir aqui é muito perigoso para mim. Não devíamos evitar esse tipo de encontro? Era necessário que viesse. Meba lamentava sua aliança com um espião hitita, mas como conseguiria se livrar dele? O que tem para me dizer, Ofir? Podem acontecer profundas modificações no Império Hitita. Em que sentido? Nenhum sentido que nos será favorável. E as suas informações? Asha é um homem prudente. Apenas Amene tem conhecimento das mensagens diplomáticas que lhe são destinadas, antes de fazer chegar a Ramsés o essencial. São em código e ignoro o segredo. Mostrar-me muito interessado faria de mim um suspeito. Quero saber o conteúdo dessas mensagens. Os perigos. O olhar glacial de Ofir dissuadiu Meba de procurar outras desculpas. Farei o melhor que puder. Tem certeza de que o pincel de escrita que roubou pertencia realmente a Ka? Claro que sim. É Setaou que faz o filho de Ramsés beneficiar-se de uma proteção mágica, não é verdade? Sim. Setaou partiu para a Núbia com Ramsés, mas o seu dispositivo revela-se mais eficaz do que eu imaginara. Quais foram as precauções exatas que ele tomou? Talismã, creio eu, mas já não posso aproximar-me de Ka. Por quê? Serramana desconfia de que fui eu quem roubou o pincel. Se eu der um passo em falso, ele me prenderá. Deve manter o sangue frio, Meba. A justiça não é uma palavra inútil no Egito. O Sardo não tem qualquer prova contra você. Portanto, não há perigo. Tenho certeza de que Ka também desconfia. Ele tem um confidente? O diplomata refletiu. Sim, o seu preceptor Nedjen, o ministro da Agricultura. Interrogue-o e tente descobrir a natureza desses talismãs. É extremamente perigoso. Está a serviço do Império Hitita, Meba. O dignitário baixou o olhar. Farei o melhor que puder. Prometo-lhe. Serramana deu uma forte palmada nas nádegas da Líbia de 20 anos que acabara de distraí-lo com ingenuidade, mas com entusiasmo. Tinha seios que a mão do sardo não esqueceria e coxas perturbadoras. Verdadeiro apelo a que um homem de bem não podia escapar. E o antigo pirata gabava-se de, atualmente, pertencer a esta categoria. Gostaria de recomeçar, sussurrou ela. Desapareça, tenho trabalho. Assustada, a moça não insistiu. Serramana saltou para o dorso do cavalo e galopou até o posto da guarda onde seus homens se revezavam. Em geral, jogavam dados ou faziam o jogo da serpente, além de discutirem acaloradamente a respeito do soldo ou dos seus adiantamentos. Na ausência do casal real, Serramana duplicara os períodos de trabalho para garantir a proteção da rainha-mãe e dos membros da família real. Reinava um profundo silêncio no interior do posto. Ficaram mudos? Perguntou Serramana, pressentindo algum incidente. O chefe do posto levantou-se com os ombros curvados.
Antes de mais nada, chefe, respeitamos as ordens. E o resultado? Respeitamos as ordens, mas o vigia do bairro hebreu não teve sorte. Não viu o Meba passar. Quer dizer que adormeceu? Pode-se dizer que sim, chefe. E chama isso respeitar as ordens? Fez tanto calor hoje que ordeno que siga um suspeito, não se afaste dele à distância de uma sandália, sobretudo se ele entrar no bairro dos oleiros hebreus, e você falha na vigilância. Isso não voltará a acontecer, chefe. Mais um erro como este e mando todos para casa, para as ilhas gregas ou para o mundo das trevas. Furioso, martelando o chão com o passo do pesado, Serramana saiu do posto de guarda. O seu faro garantia-lhe que Meba estava ligado aos contestadores hebreus e que ajudaria Moisés. Muitos notáveis da corte, igualmente estúpidos, não faziam ideia do perigo que o profeta hebreu representava. Ofir fechou a porta do laboratório. Os dois homens que recebia, Amos e Baduk, não precisavam ser informados das suas experiências. Tais como o mago, os dois beduínos vestiam-se à maneira dos oleiros hebreus e tinham deixado crescer o bigode. Graças às tribos nômades controladas pelos dois cúmplices, Ofir permanecia em contato com Hatusa, a capital hitita. Faziam questão de cobrar caro, o que evitaria uma traição precoce. O imperador Muatali continua vivo, revelou Amos. O filho, Uri-Teshup, deveria sucedê-lo. Os militares prepararam uma ofensiva? Para já, não. Teremos armas em quantidade suficiente, mas o transporte apresenta um problema. Teremos de fazer muitas entregas pequenas para equipar os hebreus se não quisermos atrair a atenção das autoridades egípcias. Será demorado, mas não devemos cometer imprudências. Conseguiu fazer um acordo com Moisés? Ainda não, mas vou consegui-lo. Armazenarão as armas nas adegas das casas dos hebreus decididos a combater o exército e a guarda do faraó. Faremos uma lista das pessoas de confiança. Quando começaremos as entregas? No próximo mês. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. O oficial encarregado da segurança da capital hitita era um dos mais ferrenhos partidários de Uri-Teshup. Como muitos outros militares, esperava com impaciência a morte do imperador Muatali e a tomada do poder pelo filho, que finalmente ordenaria a ofensiva contra o Egito. Depois de ele próprio ter verificado que os seus homens estavam corretamente colocados nos pontos estratégicos da cidade, o oficial tomou o caminho da caserna para tirar um repouso bem merecido. No dia seguinte, submeteria os preguiçosos a um treinamento intensivo e distribuiria alguns castigos para manter a disciplina. Hatusa era bastante sinistra, com suas fortificações e muralhas cinzentas, mas, depois da vitória, o exército hitita festejaria nos ricos campos do Egito e gozaria o bom tempo às margens do Nilo. O oficial sentou-se na cama, descalçou-se e massageou os pés com um unguento barato à base de ortigas. Começava a adormecer quando a porta se abriu de repente e surgiram 2 soldados com as espadas desembainhadas. — O que deu em vocês? Saiam daqui! — Você é pior do que um abutre! Você traiu o nosso comandante Uri-Teshup! Vocês ficaram loucos? Eis a sua recompensa! E os 2 soldados, soltando um grito carniceiro, enterraram as espadas no estômago do oficial. Um sol pálido estava nascendo. Depois de uma noite em claro, Uri-Teshup sentia necessidade de comer. Quando estava bebendo leite quente e comendo queijo de cabra, os 2 executores finalmente se apresentaram. Missão cumprida. Dificuldades? Nenhuma. Todos os traidores foram apanhados de surpresa. Mande fazer uma pira na frente da porta dos leões e arrume ali os cadáveres. Amanhã eu próprio acenderei o fogo que os queimará. Todos ficarão sabendo da sorte reservada àqueles que tentam apunhalar-me pelas costas. Graças aos nomes revelados por Asha, o expurgo fora rápido e brutal.
Hattusil já não tinha nenhum informante entre os que estavam a favor de Uriteshub. O general-chefe dirigiu-se ao quarto do imperador, seu pai. 2 enfermeiros haviam instalado uma poltrona no terraço do palácio que dominava a cidade alta. O olhar de Muwatalli permanecia fixo e as mãos apertavam os braços da cadeira. Já pode falar, meu pai? A boca entreabriu-se, mas nenhum som saiu-lhe dos lábios. Uriteshub permaneceu tranquilo. Nada tenho a recear pelo império, meu pai. Eu zelarei por ele. Hattusil está escondido na província, já não é ninguém, e nem sequer preciso me desembaraçar dele. O covarde apodrecerá no medo e no esquecimento. Brilhou nos olhos de Muwatalli um fulgor de ódio. Não tenho direito de me criticar, meu pai. Quando não dispomos do poder, não devemos apoderar-nos dele, seja por que método for. Uriteshub tirou o punhal da bainha. Não está cansado de sofrer, meu pai? Um grande imperador só tem gosto pela arte de governar. No estado em que está, que esperança lhe resta para voltar a praticá-la? Faça um esforço para que o seu olhar me suplique para abreviar essa horrível tortura. Uriteshub aproximou-se de Muwatalli. As pálpebras do soberano não baixaram. Aprove o meu gesto. Aprove-o e dê-me esse trono que por direito me pertence. Muwatalli recusava com todo o seu ser, e o olhar fixo desafiava o do filho. Uriteshub ergueu o braço pronto para atacar. Cederá ou não por todos os deuses? Sob a pressão dos dedos do imperador, um dos braços da poltrona estalou como um fruto maduro. Estupefato, Uriteshub largou o punhal que rolou pelos mosaicos. No interior do santuário de Yazilikaya, erguido no flanco de uma colina, a nordeste da capital hitita, os sacerdotes lavavam a estátua do deus da tempestade para manter a sua força. Celebraram depois os rituais destinados a afastar o caos e a sepultar o mal dentro da terra. Espetaram 7 pregos de ferro, 7 de bronze e 7 de cobre antes de imolarem um leitãozinho, carregado com as forças obscuras que ameaçavam o equilíbrio do país. Terminada a cerimônia, os celebrantes passaram em frente a um friso de 12 deuses. Detiveram-se diante de uma mesa de pedra e ingeriram uma bebida forte para expulsar qualquer contrariedade dos seus espíritos. Subiram depois uma escada talhada na rocha, até chegarem a uma capela aberta no centro da pedra e orarem. Um sacerdote e uma sacerdotisa afastaram-se da procissão e desceram a um quarto subterrâneo iluminado por lampiões a óleo. Hattusil e Puturrepa tiraram o capuz que lhe escondia o rosto. Este momento de paz reconfortou-me, confessou ela. Aqui estamos seguros, afirmou Hattusil. Nenhum soldado de Uriteshub ousará aventurar-se neste local sagrado. Por precaução, mandarei instalar vigias em todo o santuário. Está satisfeita com o seu périplo? Os resultados ultrapassaram as minhas esperanças. Muitos oficiais são menos dedicados a Uriteshub do que supunhamos. Além de muito prevenidos à ideia de conquistar uma bela fortuna sem se arriscarem a ser mortos. Alguns estão igualmente conscientes do perigo que a Assíria representa e sentem necessidade de reforçar o nosso sistema defensivo em vez de nos lançarmos numa louca aventura contra o Egito. Hattusil bebia as palavras da esposa como um néctar. Trata-se de um sonho, Puturrepa, ou você é portadora realmente de uma verdadeira esperança. O ouro de Asha fez maravilhas e soltou muitas línguas. Militares de alta patente detestam a arrogância, a crueldade e a vaidade de Uriteshub. Já não acreditam no seu discurso de conquistador e nem na sua capacidade para vencer Ramsés. E também não lhe perdoam a atitude para com o imperador. É verdade que não se atreveu a matar o pai, mas não deseja abertamente a sua morte? Se agirmos bem, o reinado de Uriteshub será breve.
Meu irmão agoniza e não posso ir em seu auxílio. Por que não tentamos um golpe pela força? Seria um erro, Puturrepa. O destino de Muatalha está escrito. A bela sacerdotisa olhou o marido com admiração. Teria coragem de sacrificar os seus sentimentos para reinar sobre o Hati? Se for necessário. Mas os que me ligam a você são indestrutíveis. Combateremos juntos e venceremos juntos, Ratossil. Como os comerciantes o receberam? A sua confiança não diminuiu e talvez tenha sido mesmo reforçada graças aos erros de Uritexupi que, segundo eles, arruinará o império. Temos o apoio da província, mas falta-nos o da capital. A reserva de ouro de Asha está ainda longe de se esgotar. Irei a Ratus e convencerei os responsáveis militares de alta patente a passarem para o nosso lado. Se você cair nas mãos de Uritexup, temos amigos em Ratus que me esconderão, e organizarei breves entrevistas em lugares diferentes. É muito perigoso, Puturrepa. Não podemos dar sossego a Uritexup, nem perder uma chance que seja. A língua da jovem hitita loura lambia lentamente as costas de Asha, semi-adormecido, e ia subindo até a nuca. Quando o prazer se tornou muito doce, o diplomata saiu da sua letargia, voltou-se de lado e enlaçou a amante cujos seios palpitavam. Preparava-se para gratificá-la com uma carícia inédita quando Uritexup rompeu no quarto. Só pensa no amor, Asha? A sua capital revela-se rica em descobertas fascinantes. Uritexup agarrou a loura pelos cabelos e lançou-a para fora do quarto, enquanto o egípcio se perfumava e vestia as roupas. Estou muito bem disposto, declarou o hitita, cujos músculos pareciam mais salientes do que o habitual. Com a longa cabeleira e o peito coberto por pelos ruivos, o filho do imperador evidenciava sua postura de guerreiro implacável. Todos os meus adversários foram eliminados. Já não há um único traidor. A partir de agora, o exército obedecerá a um mínimo gesto meu. Uritexup havia pensado muito antes de desencadear o expurgo. Se Asha dissera a verdade, a ocasião era propícia para eliminar as ovelhas ranhosas. Se o egípcio mentira, seria o momento de eliminar eventuais concorrentes. Decidida por sugestão do embaixador egípcio, a sangrenta operação, as contas sendo bem feitas, só apresentava vantagens. Continua recusando a deixar-me tratar do seu pai? O mal do imperador é incurável. É inútil atormentá-lo com drogas que não melhorarão o seu estado e que podem aumentar-lhe o sofrimento. Estando ele incapacitado de governar o império, vai ficar sem chefe? Uritexup esboçou um sorriso triunfante. Em breve os oficiais superiores me elegerão imperador. E estabeleceremos uma longa trégua, não é verdade? Ainda duvida? Tenho a sua palavra. Falta ainda um obstáculo fundamental. Ratossil, irmão do imperador. A sua influência não é praticamente nula? Enquanto for vivo, tentará prejudicar-me. Com o apoio dos comerciantes, conspirará para me privar dos recursos materiais de que necessito para equipar corretamente o exército. Não é capaz de impedi-lo? Ratossil é uma verdadeira enguia e possui a arte de se esconder. É meio aborrecido, mas há uma solução. O olhar de Uritexup iluminou-se. Qual, meu amigo? Preparando-lhe uma cilada. E me ajudaria a capturá-lo? Não é esse o papel do embaixador egípcio que deseja oferecer um suntuoso presente ao novo imperador do Hati? Fim do capítulo 39. Capítulo 40. Utilizando seus dons de vidente, Nefertari confirmara os pressentimentos de Ramsés.
A presença das manadas de hipopótamos prontas para se lançarem num feroz combate que destruiria a flotilha egípcia durante o confronto não fora obra do acaso. Batedores e pescadores haviam obrigado os animais a se agruparem. Shenar. Foi ele quem preparou a cilada, afirmou Ramsés. Nunca deixará de tentar nos destruir, pois essa é a sua única razão de viver. Nefertari, ainda quer continuar o nosso caminho para o sul? O faraó não deve desistir do seu projeto. O Nilo e as paisagens da Núbia fizeram-nos esquecer Shenar e o seu ódio. Na escala, Lotus e Setaol capturaram serpentes admiráveis, uma das quais tinha a cabeça negra com riscas vermelhas. A colheita de veneno iria ser das melhores. A sedutora Núbia, de pele dourada, estava ainda mais bonita do que de costume. Quanto ao generoso vinho de palma e aos prazeres do amor, em meio à doçura quente das noites, ambos transformaram a viagem numa festa de desejos. Quando a luz da madrugada fazia reviver o verde das palmeiras e o ocre das colinas, Nefertari saboreava a alegria dessa ressurreição, saudada pelo canto de centenas de aves. Todas as manhãs, envergando o tradicional vestido branco de alças, venerava os deuses do céu, da terra e do mundo intermediário, agradecendo-lhes por terem dado a vida ao povo do Egito. Um pequeno cargueiro havia naufragado numa ilhota arenosa. O barco real parou próximo à embarcação abandonada. Não lhe notaram qualquer sinal de vida. Ramsés, Setaol e 2 marinheiros entraram numa outra barca para examiná-lo mais de perto. Nefertari tentara dissuadir o rei, mas este, convencido de que se tratava do barco de Shenar, esperava descobrir nele alguma pista. Não havia nada no convés. O porão está com a porta fechada, observou um marinheiro. Com a ajuda de Setaol, conseguiram quebrar o ferrolho de madeira. Qual a razão daquele naufrágio num ponto do rio que nunca apresenta qualquer perigo? Qual a razão daquele abandono precipitado que sequer dera tempo à tripulação para ali armazenar a carga? O marinheiro penetrou no porão. De repente, um grito terrível ecoou pelo azul da manhã nascente. Setaol recuou. Até ele, que desconhecia o medo diante dos répteis mais temíveis, ficou petrificado diante da cena à sua frente. Vários crocodilos que penetraram no porão por uma gigantesca fenda haviam abocanhado o marinheiro pelas pernas e devoravam-no com suas poderosas mandíbulas. O homem já não gritava. Ramsés quis socorrer o infeliz, mas Setaol o impediu. Isso só faria com que o matassem também. Uma nova emboscada, tão cruel como a anterior. Shenar previra a reação do irmão, cuja intrepidez lhe era conhecida. Com o coração cheio de ódio, o rei deu meia volta, seguido por Setaol e o outro marinheiro. A seguir, saltaram do barco naufragado para o banco de areia. Entre eles e o barco, um crocodilo, com mais de 8 metros de comprimento e pesando quase 1 tonelada, observava-os com o olhar fixo e a boca aberta, pronto para atacar. Embora se apresentasse de uma imobilidade cadavérica, o enorme réptil podia revelar-se de extraordinária rapidez. Na escrita hieroglífica, o sinal do crocodilo simbolizava a ação fulminante da qual ninguém podia escapar. Setaol olhou à sua volta. Estavam cercados por outros répteis. Não havia possibilidade de fugir. Outros crocodilos, de boca fechada, mas deixando à mostra dentes afiados como punhais, pareciam sorrir à ideia de saborear tão belas presas. Do barco real era impossível ver a cena. Dentro de algum tempo, se inquietariam por não verem regressar o pequeno grupo. Então seria tarde demais. Não quero morrer assim, murmurou Setaol.
Ramsés retirou lentamente o seu punhal da bainha. Não morreria sem combater. Quando o animal atacasse, esgueirar-se-ia por baixo dele e tentaria rasgar-lhe a garganta. Luta desesperada da qual Shenar, sem necessidade de se mostrar, sairia vitorioso. Rapidamente, o crocodilo avançou 2 metros e estacou de novo. O marinheiro ajoelhara e tapara os olhos com as mãos. Vamos gritar juntos, indo na direção do animal, disse Ramsés a Setaol. Talvez nos ouçam do barco. Você vai pela esquerda e eu pela direita. O último pensamento de Ramsés foi para Nefertari, tão próxima e agora tão distante. Esvaziou então o espírito, concentrou as energias e fixou o enorme crocodilo. O rei ia soltar o seu grito, quando percebeu um movimento no maciço de plantas espinhosas que orlavam a margem, e o barrido estourou, torniturante e tão potente que assustou os próprios crocodilos. Um barrido na medida de um gigantesco elefante macho que penetrou na água com rapidez e atingiu a ilhota. Com a tromba, agarrou o crocodilo pela cauda e o lançou contra os outros crocodilos, que, empurrando-se uns aos outros, desapareceram na água. — É você! Exclamou Ramsés. — É você, o meu fiel amigo! A tromba do elefante, cujas presas pesavam uns 80 quilos cada, rodeou docemente a cintura do rei do Egito. Ergueu-o e pousou-o sobre a sua nuca, enquanto as largas orelhas agitavam-se no ar. Um dia salvei-lhe a vida, hoje você salvou a minha. Ferido por uma flecha cravada em sua tromba, socorrido e curado graças à intervenção de Ramsés e Setaol, o jovem elefante transformava-se num soberbo animal, de olhos pequenos e brilhantes de inteligência. Quando Ramsés lhe acariciou a testa, soltou um novo barrido, desta vez de alegria. Nedjen, o ministro de Agricultura, deu o último retoque em seu relatório. Graças à excelente cheia, os celeiros ficariam cheios e a dupla nação viveria na abundância. Mesmo a gestão rigorosa dos escribas do tesouro permitiria uma diminuição dos impostos. De regresso à capital, Ramsés constataria, tranquilo, que todos os altos funcionários haviam realizado a sua tarefa com zelo, sob o controle atento e crítico de Amene. Nedjen dirigiu-se apressado para o jardim do palácio, onde Ka devia estar brincando com a irmã Meritamon. Mas lá encontrou apenas a garotinha praticando alaúde. O seu irmão saiu há muito tempo? Não veio. Devíamos nos encontrar aqui. Nedjen dirigiu-se para a biblioteca, onde, pouco depois do almoço, deixara o pequeno Ka. Desejoso de copiar as sabedorias escritas por mestres do pensamento da época das pirâmides. O adolescente continuava lá, sentado à maneira de escriba, fazendo correr o fino pincel sobre o papiro que desenrolara nos joelhos. Mas ainda não está cansado? Não, Nedjen. Estes textos são de tal forma belos que copiá-los dissipa a fadiga e torna a mão ligeira. Talvez fosse conveniente interrompê-lo. Oh, não! Agora não! Gostaria tanto de estudar o tratado de geometria do mestre de obras que construiu a pirâmide de Unas em Saqqara. O jantar. Não tenho fome, Nedjen. Será que pode me atender? Está bem. Concedo-lhe mais um bocadinho. Porém... Ka levantou-se. Beijou o ministro nas faces e depois retomou a posição de escriba, mergulhando com avidez na leitura, na escrita e na pesquisa. Ao sair da biblioteca, Nedjen balançava a cabeça. Mais uma vez, se maravilhava com os dons extraordinários do filho mais velho de Ramsés. O menino prodígio transformara-se num adolescente que confirmava as promessas premeditadas. Se Ka continuasse a crescer em sabedoria, o faraó poderia ter certeza de vir a ter um sucessor digno dele.
A nossa agricultura vai bem, meu caro Nedjen. A voz que interrompera a meditação do ministro era do elegante e sorridente Meba. Bem, muito bem. Há muito tempo que não temos ocasião de conversar. Aceita um convite para jantar? Uma lista de ocupações obriga-me a recusar. Fico desolado. Eu também, Meba, mas o serviço do reino tem prioridade sobre as distrações. Não é essa a convicção de todos os servidores do faraó? E não anima todas as nossas iniciativas? Infelizmente, os homens são apenas homens e esquecem muitas vezes o seu dever. Meba detestava aquele desmancha-prazeres ingênuo e doutoral, mas devia fingir respeito e amabilidade para lhe extorquir as informações de que necessitava. A situação do diplomata não era das melhores. Diversas tentativas infrutíferas haviam-lhe provado que não conseguiria tomar conhecimento das mensagens codificadas de Acha, e Amene jamais cometia qualquer imprudência. Posso deixá-lo em seu domicílio? Tem um carro novo e 2 cavalos muito dóceis. Obrigado, mas gosto muito de andar, respondeu Nedjen rabugento. Tem tido ocasião de rever cá? O rosto do ministro da Agricultura iluminou-se. Sim, tive essa felicidade. Que rapaz espantoso. Mais do que espantoso, tem o estofo de um rei. Meba tornou-se grave. Só um homem igual a você, Nedjen, para protegê-lo das más influências. Um talento como o dele forçosamente atrairá ciúmes e cobiças. Fique tranquilo. Setaú o colocou protegido do mal-olhado. Tem certeza de que tomou todas as precauções? Um amuleto em forma de haste de papiro que garante vigor e desenvolvimento, e uma fita na qual está desenhado um olho completo, não serão um perfeito equipamento mágico contra as forças notivas? Venham elas de onde vierem? Impressionante, realmente. Além disso, acrescentou Nedjen, Ká impregna-se cotidianamente com as fórmulas gravadas no laboratório do Templo de Amon. Acredite, aquela criança está bem protegida. Estou mais descansado. Poderia um destes dias renovar o meu convite para jantar? Para ser franco, não aprecio nada as festas mundanas. Como compreendo, meu caro? Na diplomacia, infelizmente, não é possível evitá-las. Quando os 2 homens se separaram, Meba teve vontade de pular feito um macaco. Ofir ficaria contente com ele. Fim do capítulo 40. Muito bem, meus amigos. E aí, gostaram desse bloco de capítulos? Eu, suspeita, né? Adorei. Muitas revelações, mais uma vez. E mais uma vez, um capítulo contando uma partezinha da história. Do que tá se desenrolando por trás de tudo, né? Muito bem, amanhã é feriado. Eu desejo que vocês tenham uma semana, quem não vai trabalhar, que tenha um final de semana prolongado, muito produtivo. E quem vai trabalhar, que seja tão produtivo quanto. Um grande beijo para vocês. Até a semana que vem. Tchau!